Nós vamos relaxando o nosso corpo, nos desconectando de tudo aquilo que prendeu a nossa atenção no dia de hoje, sentindo energias sutis vindas do alto a nos envolver completamente. E vamos permitindo que os guardiões adentrem o nosso lar. E esses nossos irmãos vão fazendo uma asepsia no nosso lar, removendo energias negativas, formas de pensamento, miasmas, tornando o ambiente mais iluminado, mais suave. Os guardiões aproveitam e vão aplicando em cada um de nós um passe de harmonização, um passe de limpeza, que vai removendo toda a densidade que nós possamos estar carregando conosco. Nós vamos percebendo os veludos se aproximando do nosso lar. E juntos vão criando uma proteção energética que impede que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar o encontro desta noite. E esta proteção energética vai se intensificando, emitindo muita luz. Que os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes possam manter esta proteção durante toda a semana. Nós vamos nos abraçando agora com o nosso espírito protetor. Esse nosso irmão que nos acompanha desde o início da encarnação. E com ele, nós vamos encontrando todos os mentores do Pingo de Luz. Ruiz, Zé, Sete Flechas, Lua, Maria do Rosário, Rosália, Eliamar, Cíntia, Cássio. Todos juntos formamos uma grande corrente e nos dirigimos até Maria, a Mãe de Jesus. Sentindo as energias que emanam de Maria, energias de amor que nos elevam ainda mais. Ela vai nos recebendo de braços abertos, nos acolhendo num abraço fraterno. Ela sorri para nós e juntos vamos até o nosso Mestre Jesus. E a Jesus, nós agradecemos pelos ensinamentos que Ele nos deixou, pelos exemplos que hoje nos guiam. Pedimos ao Mestre que ilumine nossos pensamentos, para podermos compreender todos esses ensinamentos e colocarmos em prática na nossa vida. Jesus nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus nós nos colocamos humildemente, agradecidos por esta encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos, agradecidos pelas oportunidades que se sucedem na nossa vida, dando-nos a oportunidade de aprender e de superar as nossas dificuldades. Pedimos ao Pai que aceite a nossa oração, que nos liga a Ele neste momento.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja. E assim, agradecidos à espiritualidade, a Deus, a Jesus e a Maria, nós vamos abrindo o nosso acolhimento de amor desta noite. Que possamos compreender todos os conceitos que abordaremos e possamos estar melhores do que quando chegamos. Graças a Deus e graças a Jesus. Todos bem? Tudo bem. Oi, Rita. Oi, seu Wildo. Oi, Rita. Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, antes da gente começar, eu queria só falar, depois eu vou publicar isso nos grupos, né? Hoje nós encerramos as atividades do acolhimento de amor deste ano, né? No ano que vem a gente volta no dia 21 de janeiro, que é uma quarta-feira, tá? A gente vai voltar para fazer acolhimento de amor às quartas-feiras, que, pelo que eu compreendi, mais pessoas gostariam de participar, mas de segunda-feira tem compromissos, né? E então a gente começa na quarta-feira. Provavelmente eu mando uma mensagem para o grupo dos trabalhadores de quarta, para a gente fazer um treinamento uma semana antes, a respeito de cromoterapia e de como é que vai ser o retorno da assistência espiritual. Tá bom? Nada. Então tá bom. Prontos para começar o acolhimento de hoje? Bora. Então vamos lá. Do livro Força Espiritual de José Carlos de Luca, O Corpo Fala. Procure escutar o seu corpo, pois ele é um espelho dos seus pensamentos e dos estados emotivos mais frequentes. O corpo tem uma linguagem não verbal, mas nem por isso deixa de se comunicar conosco. As doenças são expressões finais do nosso desequilíbrio físico, mental ou emocional. Os conflitos íntimos não resolvidos são muitas vezes somatizados em doenças. A maior parte das enfermidades é provocada por 4 estados emotivos básicos: mágoa, culpa, raiva e crítica. Procure diluir esses sentimentos o mais rápido possível, pois do contrário, eles se converterão em potentes nódulos de energias negativas a dinamitarem a sua saúde. E quando as dores da alma não afetam o corpo, acabam por provocar neuroses, depressões, pânicos e psicoses várias. O corpo, portanto, é instrumento do seu autoconhecimento. Não queira apenas tratar das consequências das enfermidades. Vá às causas para encontrar a cura real. Converse com seu corpo. Agradeça a eles os sinais de alarme que envia para que você reencontre o equilíbrio. Trate seu corpo com amor, pois sem saúde você não irá muito longe. É possível que alguma tendência mórbida se encontre escondida nos escaninhos de sua alma. Quem sabe a enfermidade que o atormenta simbolize a punição sua ou de alguém muito próximo. Não ignore que se o amor é o melhor agente da cura, o perdão é o caminho seguro que nos leva ao amor. Se você não estiver disposto a perdoar, saiba que a cura estará longe de você. Muito bem. O corpo fala com a gente.
Tem um livro que é Um Só Caminho, do Ubiraci de Souza Leal. Não sei se vocês já leram. Não. Leiam. Ele faz... O Ubiraci é um médico, né, espírita, e que ele começou a fazer, durante os atendimentos como médico, ele começou a fazer uma correlação das doenças, dos tipos de doença, com com as reações, com os sentimentos defensivos que nós temos. E ele fez um estudo legal, esse livro é bacana de ler. Um Só Caminho, do Ubiraci Leal. Se vocês tiverem oportunidade, leiam. Mas vamos lá. Perguntas, perguntas, perguntas. Primeira pergunta. Qual é o sinal de alarme sutil que o seu corpo tem tentado lhe enviar recentemente? E o que você acha que ele está tentando comunicar sobre o seu estado interior? Eu já tentei fazer esse paralelo. Hum, Eu não consigo chegar no denominador comum, não consigo chegar no motivo pela qual eu estou sentindo aquilo. Por exemplo, eu estava com uma dor no nervo do braço há aham, muito tempo e ficava me incomodando. E foi apertando, foi apertando. Eu tenho feito pilates, tenho feito algumas coisas para melhorar. Passei aquela pomada do vovô, acho que vocês já ouviram falar. já. Vovô Pedro, é. É, Vopê, disso mesmo. É. Deu uma boa melhorada, mas eu comecei a pensar o que que isso estava me querendo me falar. Aham, Porque tenho feito alguns movimentos repetitivos na parte de confeitaria. Eu falei, será uhum. que eu encaro isso como só físico ou tudo tem um fundo que começa no meu espírito e eu somatizo no corpo? Então, eu fiz essa reflexão, só que eu não cheguei a nenhuma dedução. Bom, para sua dúvida, tudo que acontece no nosso corpo é somatização, né? A não ser as doenças que são kármicas, né? Também é somatização, é claro, né? Mas de uma forma diferente, né? Então, alguma coisa está acontecendo com você que, como ele diz aqui no livro, né? Concentra energias em determinados pontos. E no seu caso está nos braços, né? Em Santos tem uma escola de aprendiz do Evangelho, né? Uma turma de escola de aprendiz do Evangelho que estudou esse livro aí do Biraci e essa questão das doenças psicossomáticas. Eles montaram uma tabela, né? Que fala sobre sentimentos defensivos, comportamento defensivos. Eu acho que até entreguei isso na nossa escola, não entreguei, Juliana? Parece que a gente tinha um material falando disso, sim. Isso. E aí você falou que estava com uma dor no ombro, né? Isso, é naquele nervo aqui que, Uhum. conforme eu mexia em alguns movimentos, por exemplo, levantar o braço aqui Sim. doía, agora já melhorou bastante, Então, a mas linha que fala sobre ombro, braços, mãos e artrite, tá? Tá falando que o sentimento defensivo é egoísmo, né? Amor excessivo a si mesmo, né? Comportamento defensivo. Eu vou falar o que está escrito aqui, Juliana. não, Você sim, e eu vou absorver isso e avareza, vou tentar. avareza, perdularismo. Característica: apego, impiedade, individualismo, materialismo, ingratidão, etc. Né? Aí tem outras coisas também que Uhum, são relegadas mesmo, né? Ação, acumular, adquirir, pagar, comprar, dar, ganhar, poupar, renunciar, trocar,
vender, etc. Você vê que é ligado à parte material, né? Aí a doença psicossomática está relacionada a ombros, braços, mãos, artrite, né? Qual que é o comportamento construtivo, né? Você tem um comportamento defensivo, qual que é o comportamento construtivo que você pode utilizar para melhorar isso? A generosidade. Que características que tem essa generosidade? Desinteresse, benevolência, desprendimento, caridade, abnegação, boa vontade, doação. Né? A conquista que você tem na hora que põe tudo isso em prática é o desprendimento. Né? Então, o nosso corpo fala, como diz o próprio título, né, do nosso texto de hoje. Então, quando a gente sente tem alguma doença, qualquer que seja, né, se a gente começar a procurar, a gente vai encontrar alguma coisa que pode ajudar a gente a entender qual o caminho errado que nós estamos pegando. Né? Então, por exemplo, eu já sei, quando eu fico gripado, eu já começo a procurar para os meus sentimentos. Então, eu vou ler a linha do gripado. Já que eu li para você a da dor no ombro, né? Eu vou ler o do gripado. Gripado, onde é que está? Está aqui. Vaidade, vazio, atrair atenção. Esse é o sentimento defensivo. Os comportamentos exibicionismo, vergonha, melindre. Característica, timidez, ostentação. Você vê que são os extremos, né? Timidez, ostentação, alarde, falsidade, ambição, etc. Né? Ação, abrilhantar, ajeitar, brilhar, arrumar, desfilar, dourar, limpar, enfeitar, exibir, mostrar, reformar, rejuvenescer. Aí junto com a gripe, né, que é a doença psicossomática, tem gripe, alergia, dor de cabeça, inflamações e insônia. Comportamento construtivo que precisa tomar no momento que tem isso daí. Aceitação. Características. Tolerância, fé, desprendimento. Aí também desprendimento aparece aqui também. Conformação, reservado, comedido, moderado, modesto, sobriedade, compreensão, resignação, etc. O que vai trabalhar a conquista vai ser humildade. Então, é claro que essa lista que tinha não tem todas as doenças, mas dá para perceber que umas são mais ligadas à parte material, quais as regiões do corpo onde que são mais sensíveis a determinado tipo de vibração que a gente gera quando a gente tem esses sentimentos defensivos, né? Rita, você gostaria de falar alguma coisa? Tá, pergunta, qual é o sinal de alarme sutil que o seu corpo tem tentado lhe enviar recentemente e o que você acha que ele está tentando comunicar sobre o seu estado interior? Recentemente, um peso muito grande nas pernas. Pernas? Então, eu não sei, eu relacionaria isso a sentir que está carregando tudo sozinha, todos os problemas, todas as situações, alguma coisa assim, entendeu? Mas aí o sentimento que tem atrás disso Quer que eu leia a seria... linha que fala sobre pernas? Eu quero sim. Sentimentos defensivos. Egocentrismo, eu. Comportamento defensivo. Comodismo, vícios, paixões, preguiça, apatia. Característica: ostentação, frivolidade, ambição, luxúria, personalismo. Ação: afagar, afetar,
alimentar-se, beber, fumar, machucar, proteger, sofrer, temer, dormir e defender. Doenças nos pulmões, nos rins, nos pés, nas pernas, na coluna, intestino e pressão arterial. Comportamento construtivo que você, para trabalhar esse sentimento defensivo. Colaboração. Quais são as características? Fidelidade, consideração, calma, interesse, fraternidade, solidariedade, lealdade, pacifismo. A conquista é sensibilidade. Sabe, a gente vê isso tudo, né? Tem um outro livro que é Manual Prático do Espírita, que lá ele faz a relação explicação de todas essas questões, né, de sentimentos defensivos, o que é egoísmo, egocentrismo, quais são as características das pessoas que têm isso, né? Também eu aconselho a dar uma lida. Não é um aquele livro livro que a gente estudou, não foi? É um de capa verde, eu não lembro se a gente estudou. Ah, eu pensei que fosse amarelo, então estou confundindo. É bom porque, assim, né, você lê, por exemplo, o ciúme. Você, eu não sou ciumento. Aí você vai ler lá as características do ciúme e você fala assim, tem tudo isso aqui. E eu É considero interessante. que tudo isso eu tenho em proporções, às vezes até imperceptíveis para Sim, para o meu, O seu consciente. consciente. O meu Uhum. subconsciente eu não, ainda não conheço. E outros eu já consigo detectar sim, eu tenho isso sim. Preciso trabalhar fortemente. Agora, tem coisas que, com certeza, eu a nem gente tenho essa não consciência. nota, né? A gente não percebe, Eu não acho que tem nota, muito, não a gente tem muito disso, fica viu, muito Rita, que você está falando. escondidinho, né? A gente não consegue perceber que tem. Porque às vezes é É, tão comum para a gente que a gente não percebe, né? sim, E tá bom, se a gente não está percebendo isso, talvez não esteja incomodando a gente. É por isso que fala para fazer uma avaliação, porque de tudo isso que eu li não significa que você tem tudo em alto grau. Não, talvez é uma dessas coisas que tem em alto grau que está causando esse alerta do corpo, né? Talvez a hora que certo. trabalhar aquilo, outros começam a aparecer também. Mas a gente vai naquele que mais chama a nossa atenção naquele momento, entendeu? A gente não pode É, esquecer que tudo isso foi feito baseado em observação do médico, né? Pode ser que para a é, gente o, o, o que está nos afetando seja uma coisa diferente, mas a gente precisa buscar. Se o nosso corpo está reclamando, significa que alguma coisa, algum sentimento defensivo nós temos, né? Quer seja apenas em sim. pensamento, quer seja em atitudes, né? E assim por diante. Muito bem. Tem também aqueles, Sérgio, é que não sei se segue a doutrina, né? Mas tem Uhum. aqueles livros, é mais de um livro também, mas é interessante, da Cristina Cairo, né? Linguagem do Uhum. corpo, que aí ela fala, né? Todos os sintomas, aí, É, né? ajuda Ela sempre, né? fala mais o comportamento, né? Ela Sim. fala mais o comportamento, é. É que às vezes, infelizmente, a nossa comunicação é difícil. Porque É. algumas coisas que alguns falam de sentimento defensivo, outros chamam de comportamento. Ele tem um comportamento Isso, muda egoísta, né? mais, é, Então, talvez estejam falando da mesma coisa com palavras diferentes. Mas todos sim, esses livros que abordam esse tema, eu acho que são interessantes a gente ler, para que a gente possa compreender quando algum sinal do nosso corpo algum sinal esteja aparecendo e que o nosso corpo esteja querendo falar com a gente sobre, ó, você tem que tomar cuidado com isso, né? é, é. Então Inclusive tá bom. tem um tratamento, né, Sérgio, que o terapeuta,
ele conversa com o corpo, né? E sente o pulsar, assim, em determinados pontos, ele faz a pergunta e o corpo responde, né? Eu estou tentando me lembrar como que é o nome, aquele Qual é? que vai É com pêndulo, né? Tem com isso, e também pêndulo. pega assim no, né, geralmente Isso. aqui nessa parte do corpo, né? É. E o corpo A do, responde, são tratamentos. isso, e o do pêndulo, na realidade, ele Ah, localiza o local, a região onde que tem a energia negativa concentrada. negativa concentrada, olha só. Isso. É, Que é o que a gente está falando aqui, né? Esses exatamente. sentimentos que a gente tem, defensivos, eles geram essa energia negativa dependendo da intensidade dele, né? E não é uma coisa que, hoje essa noite pensei nisso, eu vou ficar doente. Não. É uma coisa que vem perdurando na Somatizando, né? nossa atitude há algum tempo, né? Sim, Então, dependendo que depende, o tempo depende da intensidade que você tem esse sentimento, né? Se você tem uma intensidade muito forte, talvez leve menos tempo para a doença aparecer. Se, se a intensidade do pensamento, sentimento não é tão forte, talvez ele vá se acumulando ao longo do tempo, ao longo da vida, e no final da vida começa a aparecer as é. coisas, né? Vai somatizando, né? É isso aí. Segunda pergunta. Em um espírito de autocompaixão, qual dos quatro sentimentos, mágoa, culpa, raiva ou crítica, você sente que está mais presente em seus pensamentos ultimamente? Mágoa, culpa, raiva ou crítica? Acho que em mim é a crítica. Crítica. Porque por mais que eu tente não julgar, eu vou falar aqui na situação com a minha mãe, né? Uhum. As atitudes dela, eu estou o tempo todo sinalizando que não está certo, que ela está fazendo errado, que ela devia ser mais maleável. Isso é uma crítica. Uhum. E aí, eu não sei sair desse círculo vicioso, porque eu tento não criticar, mas aí ela faz uma coisa que, hoje mesmo, ela está tossindo já faz tempo por causa da água no pulmão, até aí tudo bem. Só que intensificou nos últimos dias, eu fiquei doente e o Michael ficou doente. A minha preocupação dela pegar uma pneumonia é muito grande. Uhum. Aí eu falei com ela, precisa ir no pronto-socorro. Não, não vou. Não vou porque o meu médico é o fulano. Eu falei, ele é cardiologista. Se você está com um problema no pulmão, você tem que ir lá no pronto-socorro, fazer um raio-x, ver se tem algum problema. Não vou. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, eu não vou. Aí esse tipo de atitude, a primeira coisa que é criticar. Que vem na minha boca puxa vida, por que que faz isso? É, Eu não sim. consigo parar. Nossa, minha mãe está passando por isso. Eu até entendo, mas na hora é a crítica que vem, é a primeira coisa. Por mais que eu saiba que eu estou errada. Eu li aqui na tabela, né, que a parte da dor nos ombros é amor excessivo. Eu tenho que deixá-la fazer, tocar a vida Viva, conforme ela quer. Pode viva ser a um vida. caminho. Se não, se você conseguir a transformação que você está querendo que ela tenha, no final da vida você vai estar chamando ela de Juliana, né? Porque ela vai se transformar em você, não é isso? Verdade. Mas eu só queria não ser omissa, Sim. cuidar, fazer com que ela se recupere. E aí ela Então, não ajuda. mas, existe uma grande diferença entre você não ser omissa e
ter sentimentos ruins por causa da negativa dela, entendeu? Eu, Aí eu toda a sempre falava, diferença. eu sempre falava para a Valéria, né? A Valéria ajudava todo mundo, né? Aí eu falei assim, ajuda, mas não vive a dor do outro, entendeu? Porque ela vivia, então ela ficava e ela trazia para ela toda aquela energia densa que a outra pessoa estava vivenciando, né? No seu caso, talvez você fala assim, é, você está vendo uma necessidade da sua mãe, né? De procurar um pronto-socorro para no mínimo chegar e falar assim, não, continua a mesma coisa, não tem nada o que fazer, e volta para casa, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa, não é verdade? Uhum. Então, você está vendo essa necessidade e ela não está. Ou ela está vendo, mas ela não quer, né? Então, não adianta, ou de duas uma, ou você interdita e leva, interdita a sua mãe e leva ela, porque aí você é responsável por ela, ou se não interditou, significa que existe ainda algum teor de consciência, de possibilidade de ela tomar as próprias decisões, né? E aí, se você se envolve negativamente com a decisão que ela tomou, isso está fazendo mal para você, E muito. entendeu? E eu sei que eu tô errada. É questão, não é tá errada, né? Porque você tem que tomar cuidado quando você fala nisso, né? Porque senão você pode chegar a uma conclusão de que você está errado em tentar ajudar. Na realidade, talvez o que você precisa melhorar é a forma como você está encarando tudo isso, né? Conforme a forma com que eu vou aceitar a forma com que ela age. Isso, é isso aí. Porque é, senão a gente desiste de tudo e de todos, né? Porque todo mundo é diferente do que a gente espera, gostaria que eles fossem. Todo mundo é. Não tem ninguém que seja da forma como a gente quer. Sempre tem alguma coisinha ou outra que é diferente. Então, se a gente não souber lidar com isso, a gente se afasta de todo mundo e de todos. E aí também não é certo isso daí. Porque Deus nos colocou aqui nesse planeta com toda a humanidade para a gente conviver. Quando a gente se afasta, a gente não convive. Não é verdade? Legal. Rita, se lembra da pergunta? Lembro. É mágoa, culpa. Mágoa, culpa, raiva ou crítica? Olha, eu acho que são dois. Pode ser. Eu tenho os quatro. É que o que Vai ser. mais me afeta É, é. Mas eu tenho É os assim, quatro aqui, eu um não é se a preocupa, não. consequência do outro, sabe? É a crítica que depois vem a culpa. O meu o caso é mais ou arrependimento, menos né? é o arrependimento que seria a culpa, né, Sérgio? Né? É Seria a diferente. culpa? É diferente? É um Diferente. arrependimento, na verdade. É um arrependimento. O meu caso é bem parecido com o da Juliana. Só que depois, sempre que eu falo, depois eu morro de arrependimento, sabe? Então, a culpa é a dor emocional que aparece que te leva ao arrependimento. Entendeu? Culpa e arrependimento é diferente. Arrependimento é a coisa, é, é, é a, é o primeiro passo para você se transformar. Você precisa se arrepender do que você fez. Porque se você Sim, não se arrepender, sim. você continua fazendo. Né? É, A culpa é simplesmente o sinal de alerta que alguma coisa foi contra aquilo que você julga ser bom, ser certo. Entendeu? entendi. Aí você sentiu culpa, mas eu tinha que fazer isso. Então você sentiu culpa, mas não se arrependeu. Você sentiu culpa e falou assim: puxa vida, eu podia ter Ah, agido de tá. forma diferente. Me arrependi de Entendi. ter feito dessa forma. Entendeu? Você pode sentir a culpa e se arrepender ou não. Ou não. É isso aí. É isso aí. Tá, tá. Muito bom.
Para mim, eu posso dizer que o que está pegando mais aqui também é a culpa. Nesse momento é a culpa também. É. Porque às vezes eu fico pensando que eu não vi alguns sinais da Valéria que eu podia ter tentado fazer alguma coisa diferente. Não vi nada ainda, mas sabe quando você fica com aquilo na cabeça? É. Eu acho que deve ser, vamos dizer, usar essa expressão, até natural, né? Porque deve ficar sempre, nesse Fica. caso, assim, um negócio, né, na mente, no, a gente processando. E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Nessas suposições, né, Sérgio? Embora eu olhe para trás e tudo aquilo que eu achava que devia fazer, né, nós fizemos, Perfeito. né? Isso, foi feito. O que pega é você falar assim, o que eu não vi poderia ter visto, né? Eu sei Sim, que é É, besteira, é é uma coisa, besteira. é besteira, é, mas é o É. sentimento que está passando por mim, entendeu? Uhum. é. E a gente não E, a, controla esse tipo de é, pensamento, de sentimento. e até Eu estou trabalhando mesmo, isso em mim, né? Eu é, estou trabalhando isso em mim, porque eu sei que é um sentimento, é um pensamento doentio, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, procurar pelo em ovo, Ele né? ovo. é, Sabe? É, mas o sentimento fica lá e eu vou trabalhando, né? é, Quando ele aparece o pensamento, eu procuro lembrar daquilo que a gente fez, né? Daquilo que a gente exatamente, é. fez. Mas vira e mexe ele aparece na mente. Então é uma coisa que eu não apareceu por causa de nenhuma doença, né? Mas é alguma coisa que tem me pegado um pouco. Vocês me dão 2 minutinhos que eu preciso fazer um negócio? Claro. Sim, Deixa ele estar. Você fechar. Estou de volta. Muito bem. Terceira pergunta. De que forma os seus pensamentos diários e repetitivos se manifestam em sua linguagem corporal? Postura, respiração, tensão. no meu caso, eu acho que é expressão e postura. Porque todo mundo fala assim para mim, e eu sei disso. Qualquer coisa assim, ou que me desagrada, ou que me alegra, ou que me preocupa, eu expresso, sabe? O pessoal Uhum. fala, olha, que cara de brava é essa? Você está preocupada? Sabe? E às vezes, se eu não abrir a boca sem falar nada. Então, acho que a expressão em mim é muito forte. A postura, né? A No caso postura. seria a expressão seria da postura, né? Seria a postura. Eu também acho que tem esse lado muito forte, eu não consigo disfarçar. É, Quando eu acho que o meu lado, o senso de justiça, ele ultrapassa o limite. Porque quando eu vejo que alguma coisa não é justo, não está certo, sendo que aquela pessoa sabia como era, sabia o que deveria fazer, isso me tira da afeição, da calmaria, e eu parto já para imposição. Não digo nem que seja falta de educação, nada disso, é imposição. Mas você não sabia disso? Você já não foi treinada para isso? Vamos supor, num trabalho, né?
aqui em casa com o marido. Puxa, mas eu já falei isso para você tantas vezes. É, Então, eu concordo com a Rita também. Meu lado é a postura e até mesmo a fala. Eu falo com um tom de voz mais. Ah, eu Isso eu também. queria muito mudar. Queria, não, eu É, quero, eu vou, e isso tudo é quero. relacionado à postura, e né? é A isso, postura da voz, a tudo postura do corpo, né? As isso, feições, né? Sim. Eu acho que para mim o que pega é a atenção. Eu fico num estado muito tenso nesses momentos, dependendo do pensamento, né? E aí a tensão gera irritação, né? Esse tipo de coisa, né? Mau humor. Olhando para os ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo, como você tem aplicado esse amor e acolhimento à sua própria jornada e ao seu corpo físico? como que é, Você Sérgio? sabe Por que o, favor, repete. você sabe que o próximo mais próximo de nós somos nós mesmos, né? É. Olhando para os ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo, como você tem aplicado esse amor e acolhimento à sua própria jornada e ao seu próprio corpo físico? Estou abandonando o meu próximo, mais próximo. Às vezes eu viro as costas, não estendo a mão. É mais fácil eu estender a mão para alguém É. do que para mim mesmo. É, Mais fácil e não. aí, Sempre se é necessário, se eu tenho oportunidade, eu vou estender a mão. Hoje mesmo, eu tive uma conversa com uma pessoa que estava num estado emocional extremamente delicado e as coisas foram saindo, acho que a espiritualidade foi me usando de alguma forma e eu fui falando coisas que eu nem sabia, né? Eu acho assim que é um pouco de amor ao próximo, é você dar o seu ouvido e até mesmo permitir que alguém mande alguma orientação, alguma coisa assim. Não, não que isso tenha acontecido, mas eu sinto que tem um envolvimento naquele momento que eu consigo falar aquilo que a pessoa precisava ouvir. uhum. Mas comigo não rola. O que que você precisa falar que você precisa ouvir? Não Eu precisa acho que o falar, auto só perdão. pensa. Não, eu vou falar. Eu acho que o auto perdão é o mais forte. É. Se perdoar, porque eu tenho um sentimento muito ruim de ser tudo isso que as pessoas falam que eu sou e que eu sou. Entendeu? É uma culpa, né? É uma culpa, Senti... exato. Eu queria ser diferente. Então, isso pesa muito. E aí eu me cobro, e quanto mais eu me cobro, aí pior fica. É, Eu é. queria ter esse auto-amor para falar assim, não, Juliana, você está em aprendizado, vai com calma. Começa aqui, ó. Hoje você respira 10 vezes antes de responder. Amanhã você respira 15, aliás, respira 15 hoje, amanhã 10, até você não precisar respirar mais. Não faz Mas, isso. Aí vai para o outro não, lado lá. respirar antes de responder, entendeu? Eu queria ter esse auto-amor, esse auto-perdão, esse acolhimento. Eu não tenho. Rita, quer falar alguma coisa? São situações muito parecidas, eu e a Juliana, né? É, É Juliana de é, Cássia e Rita de Cássia. É, É Ah, verdade, eu é, chamo Ju? Juliana de É, Cássia. Ju? É. Ah, então, tá vendo só? E eu fico colocando sempre, sempre, sempre os outros, o próximo, né? Sempre antes de mim, e sempre. quando chega para você gastar Então, energia com você, você não tem mais essa energia, né? não tenho mais energia.
São coisas, assim, exemplos bem simples e super cotidianos que vivem acontecendo. Chega logo cedinho, eu já levanto, eu já vou, igual como eu estou aqui hoje, eu vou preparar o almoço de amanhã, amanhã bem cedinho. Eu acordo bem Uhum. cedo e preparo o almoço. Então eu já levanto que nem um. Não esqueço de quando levantar, antes de levantar, já agradecer a Deus. Isso eu faço sempre. Mas aí eu venho que nem uma bala aqui para a cozinha, aí já vou fazer o almoço, já vou preparar as coisas para minha mãe, já vou deixar as coisas prontas, não sei o quê. Aí, quando eu olho, já está na hora de eu tomar o café. E eu tomei o remédio que eu tenho que tomar em jejum, É. que é o remédio da tiroide? Não, não tomei. Então, é uma coisa, é um exemplo assim simples, mas é Sim, nesses exemplos simples que a gente demonstra o autocuidado, isso. né? O alto amor. Porque não é questão de você salvar você de de um afogamento. São as coisas pequenininhas do dia a dia, né? Pequenininhas, isso. Aí, quando eu estou aqui em casa, dar o almoço da minha mãe, preparar isso, preparar aquilo, ver isso, ver aquilo. Ver. Aí, quando eu vou ver, eu já não estou nem mais com fome. Então, É, ou então já vou comer sozinha, porque já, né, já passou tudo. Então, são pequenas coisinhas, né? E chega todo mundo aqui em casa, aí vê o filho, vê o outro, vê a neta, vê não sei o quê, vê não sei o quê, e eu vou deixando, eu vou deixando. Então são coisinhas poucas, né? Que vai revelando coisinhas pequenas que vai revelando o cuidado que a gente tem com a gente, né? é, é isso aí. Coisas que às vezes a gente gosta de fazer e deixa para depois, uma caminhada, né? Começa assim, não adianta buscar uma transformação total e completa de um dia para o outro, né? Sim, sim. Mas começa a lembrar do que é importante para você e começa a priorizar um pouco, né? Aquilo que é Isso. importante para você, né? Porque uma coisa é certa, né? Aquela história lá do avião. Você está andando de avião, o avião despressuriza. Antes de você pôr a máscara no rosto do outro, você tem que pôr em si mesmo, porque Em si mesmo. senão nem você Exatamente. E o nem que ele, é né? ensinado, né? E é o É que é isso aí, ensinado. é isso aí. É, Então a gente precisa cuidar primeiro da gente para que a gente possa cuidar dos outros, né? Não é é. cuidar só da gente, é primeiro cuidar da gente, ver Muita quais são as gente. nossas necessidades, né? É o que eu É, preciso fazer para satisfazer as minhas necessidades, primeiro as necessidades básicas, né? E depois, por exemplo, tomar o remédio. E depois algumas necessidades que te mantêm a sanidade mental. Por exemplo, caminhar. Caminhar você ajuda, sabe? Quando você é. caminha, a mente vai É longe, né? verdade. É Se desliga verdade. de É. tudo, né? Você não, difícil, você pode até começar caminhando pensando num problema, mas depois da metade do que você, Vai das duas dissipando. primeiras quadras, a cabeça já está em outro lugar, está pensando em viajar, pensando em, sei lá, em qualquer outra coisa que a gente É, gosta, né? é. É uma higiene mental, né? Além de ser bom para o E físico, né? caminhar rezando. Adoro caminhar rezando. Sérgio. É gostoso. Vamos lá. Existe algum conflito íntimo não resolvido que você percebe que tem lhe drenado energia ou causado um sintoma físico persistente? Conflito íntimo não resolvido. Conflito íntimo é nós com nós mesmos, né? Isso, alguma coisa lá de dentro seu, conflito seu, coisa que você está fazendo e não queria fazer, ou coisa que você não está fazendo e acha que Que deveria fazer, deveria entendeu? fazer. É isso aí. Eu tenho Meu esses Deus. conflitos aí, só que eu não Uhum. relaciono ainda com alguma coisa persistente. Uhum.
Tem pontos do meu corpo que dão, mas não persistente. Não é uma coisa que eu penso assim, nossa, isso. Eu tive um problema na coluna e eu Uhum. detectei isso. É pouco tempo eu li no Evangelho em Casa do médico Aham. Jesus falando sobre isso, sobre os problemas físicos que são causados pelas nossas emoções. E me Aham. veio muito forte. Eu morava em Itanhaém há 6 anos, uma vida super legal, uma equipe maravilhosa, ganhava dinheiro, fui transferida para Guarulhos, numa cidade onde totalmente diferente, a qualidade de vida eu perdi toda. Eu demorava Uhum. 5 minutos para chegar para o trabalho e passei a demorar 1 hora e meia. Nossa. Eu travei de uma forma que eu assumi dia 1º de julho, quando foi dia 20 de julho, eu me afastei porque eu travei, mas literalmente. Uhum. A E coluna, dentro né? de 2 meses eu tive que operar a coluna. E Uhum. hoje eu tenho essa consciência de que o meu corpo reagiu às minhas emoções. Eu não queria estar Entendi. naquele lugar, eu não queria ter mudado de cidade, eu não queria perder os meus amigos, eu não queria perder a minha qualidade de vida. E eu tive que, que passar por tudo isso. Só que meu corpo reagiu travando. É. É. E reage mesmo, né? E Foi, reage mesmo. porque foi uma coisa muito abrupta. Eu não fiz nenhuma atividade física para falar que eu tivesse machucado, nada disso. Tá? Foi somatizado e assim, foi muito violento. Foi uma descarga É por muito isso que eu grande. falei, né? O tempo que leva para se manifestar como doença depende da intensidade que é o sentimento, É, Exato. Eu acho que foi né? tão forte que é. estourou toda a minha coluna. É. Ao conversar com seu corpo, como o texto sugere, que palavra de gratidão e reconhecimento você usaria pelos serviços que ele lhe presta e pelos sinais que envia? Está falando do corpo, né? Do seu corpo. Eu ia agradecer muito, porque olha, ele tem feito coisas assim, bem com muita maestria, no sentido de aguentar firme, porque eu tenho É, trabalhado pra caramba, então eu tenho que agradecer, é. tem que ter gratidão. Eita, Ah, o meu também é agradecer muito, porque, ah, meu Deus, eu acho que meu coração é muito forte, sabe? Requer cada emoção, Célia, cada emoção. É é, sério mesmo, são tantas surpresas assim que dá um balanço assim, e graças é, a Deus até agora ele tem aguentado, né? eu sempre lembro, né, daquela fala de que Deus não dá para nós o fardo maior do que a gente pode carregar. É, O problema todo é que às vezes com a nossa, sei lá, falta de aceitação, com a nossa, sei lá, inquietude espiritual, em cima desse fardo que já é pesado, a gente coloca mais coisa, né? Aí sim fica difícil de carregar. dificulta mais, né, Sérgio? É. Qual é a sua atitude imediata, a sua primeira palavra ou pensamento, tá? Quando você comete um erro ou falha em alguma área da vida? Isso se alinha ao acolhimento de si mesmo? Não, Não, não tem nada de acolhimento quando eu erro. tem não. É, eu estou aprendendo, né? Eu estou exercitando esse tipo de coisa, né? Cometer um erro e não
não usar do chicote para me doutrinar, entendeu? Eu acho que eu tenho conseguido bons Resultados. resultados, Eu acho que tem, mas é, é um, é um orar e vigiar o tempo inteiro, né? Porque o primeiro ímpeto que a gente tem é de se autopunir, né? Quando a gente comete um erro, né? É. Sim. Eu acho que não precisa ninguém punir, a gente mesmo, A a gente nossa se pune, a consciência se nossa. pune. E às vezes Nossa as consciência se pessoas pune. envolvidas nem estão percebendo que você cometeu o suposto erro, né? Tem É. toda razão. Se o perdão é o caminho seguro para o amor e a cura, o que você entende que precisa perdoar em si mesmo para seguir adiante com mais leveza? As minhas falhas. Oi? Oi? As falhas. Todas as minhas falhas. Eu preciso perdoar, preciso caminhar. Porque eu fico naquela, poxa, eu errei, não era para errar, eu sabia que não podia, agora já foi, eu peço desculpa, e aí começa tudo de novo. Então, enquanto eu não tiver esse acolhimento, eu vou continuar eu preciso parar, pensar e ver como que eu poderia iniciar essa transformação em cada coisa errada que eu faço. Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, uma coisa que eu sempre falo, né? No futuro, né? Bem distante da gente agora, a gente não vai perdoar ninguém, não vai precisar perdoar ninguém. Porque ninguém vai Simplesmente magoar a gente. porque a gente não vai se ofender com aquilo, É. né? Sim. Ou Jesus seja, nós fazia vamos. isso 100% do Isso. tempo, né? A gente vai aceitar as pessoas como são, não é verdade? Então, no final das contas, você não precisa se perdoar. Você precisa aceitar que você ainda está no processo. Simplesmente isso, sabe? E o aceitar não significa falar assim, eu sou assim mesmo, eu errei. Não é isso que eu quero dizer. Eu errei, eu sei que preciso me transformar, e o fato de eu perceber que eu errei já está me ajudando a buscar novos caminhos. Ponto. E para por aí, sabe? Não precisa mais falar assim, não, que eu não devia ter feito isso. Porque não devia, você sabia. Mas a sua reação instintiva, que é aquela criada em diversas encarnações, te leva a reagir rapidamente antes do seu pensamento barrar aquilo. Mas quanto mais você pensa em que você não deveria mais estar agindo daquela forma, mais isso vai entrando no seu inconsciente e mais dúvida na reação que você tem que ter vai aparecer. Então você demora mais tempo para reagir. Entendeu como é que funciona a coisa? Porque as coisas que a gente reage muito rápido são instintivas, estão no nosso inconsciente, né? Inconsciente às vezes até animal, né? O nosso consciente, que passa pelo nosso raciocínio, ele é muito mais lento, porque você precisa fazer associações com coisas novas que você aprendeu, né? Então, praticamente, quem é muito instintivo está toda hora fazendo as coisas erradas e se punindo, porque não aceita que erra, né? Não é É. verdade? Sim. Vamos lá, outra aqui. Pensando em autotransformação, que pequena mudança em seus hábitos diários, atitudes, pensamentos ou palavras, você poderia começar a implementar hoje para diluir uma energia negativa? Isso é difícil. Às vezes a gente até sabe, né? Mas o problema é implementar. Essa que eu falei que eu precisava respirar muito antes de responder. É uma atitude que eu posso começar ontem. Tinha que ter Sim. começado ontem. Mas como é difícil.
Na hora Você Porque sabe? a que a gente é coisa instintivo, acontece, né? Porque a entra gente é no instintivo. que ele falou na questão anterior. É automático, é uma reação, Uma e reação. não uma, uma interação ou uma troca. É papo, bateu, voltou. E é Você errado. sabe É como é que isso eu que eu fazia? penso. Sabe como é que eu fazia antigamente? Que eu tinha as reações mais rápidas. Hoje a gente vai ficando velho, as reações são mais devagar, né? Mas que eu tinha minhas reações mais rápidas e me arrependia. Eu via qual que era a situação que me levava a tomar aquela atitude errada, né? E colocava tipo bandeirinha, né? Quando aquela situação começasse a se aproximar, eu já vou me alertar para respirar antes de reagir. Então, por exemplo, determinada pessoa me irritava e eu falava coisa que eu não devia. Então, o que acontece? Quando eu ia me encontrar, quando eu via aquela pessoa, levantava a bandeirinha e falava assim: não pode se irritar, não pode fazer tal, 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 tal. Aí eu já entrava para falar com a pessoa, já me segurando, né? E funcionou em Sim, boa parte das coisas, viu? Funcionou. é. Vai com um alerta já, né? Você já vai Dá para colocar os preparado, né? post-its? Coloca os Ó, post-it, isso, Juliana. você fala isso, no meu trabalho, às vezes eu colocava, não colocava escrito, porque o pessoal chegava lá, lia e falava assim, esse cara é louco. É. Mas eu escrevia palavras-chave e colocava post-it do lado do monitor, de atitudes e pensamentos que eu devia ter ao longo do dia. Então toda hora eu estava Sim. olhando para aquilo e toda hora eu estava corrigindo o meu pensamento, entendeu? Então Olha eu que usei legal, post-it para isso funciona. também. Funciona, tá Funciona? vendo? De que maneira a pressa, a ansiedade ou o excesso de atividades, ação exterior, né? Excesso de atividades exteriores, né? Podem estar sufocando a escuta de sua voz interior e dos apelos do corpo. Então, ó, de que maneira a pressa, a ansiedade ou o excesso de atividades podem estar sufocando a escuta de sua voz interior e dos apelos do corpo? Primeira coisa que me veio à cabeça é o excesso de atividade. Só que ao mesmo tempo já veio assim, mas isso você está mascarando, você está querendo colocar a culpa numa coisa que talvez não seja. Olha que pensamento, mas foi rápido assim. Da mesma forma que eu pensei em falar que era a atividade, me veio, não, mas isso aí você está falando isso para mascarar o teu a real. Aí pronto, fiquei sem saber o Então, que dizer. mas na verdade, o que ele está falando aqui? Vamos dar um exemplo. Você acorda de manhã cedinho, né? Você arruma, toma café e vai trabalhar. Passa o dia inteiro trabalhando e a sua atividade é uma que você não tem aquele tempo para dar uma respiradinha, não fazer alguma coisa diferente, né? Né? Uma atividade que nem porteiro, né? Que fica sentado lá esperando passar as pessoas, né? Nada contra porteiro, não é isso. Aí você trabalha o dia inteiro. Quando volta, tem as atividades da casa. Quando termina as atividades da casa, tem as atividades da confeiteira. Quando termina as Uhum. atividades da confeiteira, você está Os morta. cuidados Deita com e a mãe. dorme. Cuidado com ele. Deita e dorme. Você não parou para escutar o seu corpo. Você não Uhum. parou para escutar a sua voz interior. É. Entendeu? Essa foi meu primeiro pensamento, que eu estou vivendo num ciclo tão Acelerado. É. intenso e acelerado, que eu tenho medo de dar um piripaque e parar. Mas, É por isso aí. enquanto, estou firme, estou indo e faço o que tem que fazer. Enquanto não der o Mas, piripaco, você vai em frente. é, O esse que é o problema. piripaco é o corpo falando assim, ó, foi Chega, até o final, não dá mais. para, porque não dá mais. Não, não é para. Você devia ter parado
porque agora não Antes. dá mais. É isso aí. Você não É parou, eu esse o te ponto, né? parei, né? É, É isso aí. Você não parou, eu te Esse é o parei. ponto. A doença é quando a gente extrapolou o limite, né? A doença que eu quero falar são as coisas, né? A gente extrapolou o limite do nosso corpo, né? É que nem você tem um carro, né? Ah, o carro lá mostra lá o ponteirinho, diz que o motor pode chegar a 7.500, 8.000 rotações por minuto, né? Opa, se pode andar, nesse daí eu vou andar o tempo inteiro. Ando em primeira marcha, 8.000 RPM. Sabe o que vai acontecer? O motor vai vai pifar fundir. rapidinho. É isso aí. É, Rapidinho vai pifar. é. Então, numa atividade normal, o nosso corpo trabalha, sei lá, 50, 60, 70, 80% da capacidade dele. Agora, de repente a gente precisa realizar uma atividade que a gente usa 100, 110% da capacidade dele. E fica nessa atividade por um mês, 6 meses, um ano, o corpo não vai aguentar. Não vai aguentar. Mesmo que seja uma atividade que a gente goste, né? Então, escutar o corpo é a gente começar a perceber isso. Onde que ele está falhando? Ó, hoje falhou aqui, amanhã falhou ali. Estou percebendo que ele vem falhando mais frequentemente. Tem alguma coisa que eu estou exagerando na minha vida. Né? Isso que a gente precisa pensar. A gente vê, né? Essas pessoas que são ligadas à noite, né? Que tem esbanja, né? Você vê como elas envelhecem rápido, né? É. O corpo fala, né? O texto diz que sem saúde você não irá muito longe. Como você tem priorizado a sua saúde física e mental como um instrumento essencial para o seu propósito de vida e serviço ao próximo? Você vê que tudo isso não está falando de ninguém. Está falando De da gente nós mesmo, mesmos. né? Tá falando só de nós, né? Que atitudes que a gente precisa tomar para ter uma saúde física, espiritual e mental, para que a gente possa aproveitar aquilo que a gente veio realizar aqui na Terra, né? Senão a gente não Acho consegue, que o né? ideal seria você ter o equilíbrio na alimentação, atividade Sim. física, que é a parte mais material, né, do nosso Uhum. corpo. E a É. parte espiritual, que essa é a que comanda tudo. Isso é o A mundo ideal. meditação, a A meditação, meditação, a reflexão sobre as coisas que acontecem à sua volta e com você, né? eu acho que a conexão com o alto, eu sinto que eu não consigo me conectar como eu me conectava antes, por causa dessa vida que eu estou levando. Sim, Uhum. é Então, exatamente. isso me deixa até mesmo com todos aqueles sentimentos, de Uhum. frustração, de me chicotear, porque eu sinto isso. Mas aí é uma opção do momento. Uhum. É consciente? É inconsciente? Não sei. Quanto que isso vai me custar? É, na realidade, o que o texto de hoje está falando é justamente isso, né? A gente reavaliar as coisas para saber se as decisões que a gente tem tomado estão corretas, né? Elas nunca estiveram erradas. Por quê? Foi a decisão que a gente tomou baseado naquilo que a gente sabe de melhor. Mas as coisas mudam ao longo do tempo. Continua valendo a pena? Continua, então vamos em frente. Porque eu tenho um objetivo X na minha vida de acontecer tal coisa. Legal. Agora, o que o texto sugere é que a gente fique escutando o nosso corpo, né?
para saber se não vai entrar mais alguma coisa que a gente precisa ponderar nas decisões que a gente está tomando. Acho que basicamente é isso, né? Ele não fala que está certo ou que está errado. Ele simplesmente é. Ele simplesmente fala, ouça o seu corpo. Veja o que está dando de errado no seu corpo. Procure entender aonde que você está decidindo que leva o seu corpo a reagir dessa forma. É uma coisa legal. Eu falei 2 livros aqui, né? Um Só Caminho e Manual Prático do Espírita. Ajuda a gente a fazer uma reflexão a respeito de nós mesmos, né? Quais são as palavras de cura ou as afirmações positivas baseadas na fé que você utiliza para contrapor os pensamentos de doença, medo ou desânimo? Eu posso, eu consigo, eu tenho fé e gratidão. Porque para eu poder conseguir, eu tenho que ter fé, tenho que agir também. E tem que ser grata a tudo que eu já conquistei. E o que eu estou conquistando, Sim, não na parte material, no todo, na vida, né, nessa encarnação. Então, eu acho que é tentar ao máximo pensar positivamente de que tudo está certo. Mesmo que agora eu acho que não está, eu volto para o trilho. A hora que chegar o momento, eu vou voltar para o trilho. é assim, eu não sei porque eu estou fora do trilho, mas existe uma razão, porque eu tenho fé de que Deus é justo. Que tudo está certo, que tudo É isso está aí. como deveria estar. É, A não ser que eu faça Isso. alguma coisa que vá totalmente contra aquilo que eu acredite. Aí eu É estou isso aí. buscando com as próprias mãos. É isso Mas aí. É isso aí. A gente parte do princípio que as nossas decisões, hoje em dia, já são na busca do melhor para nós e para aqueles que convivem com a gente, né? isso. Porque a gente procura, se a gente falha ou erra, não é propositalmente, né? Não, nem não, não é. É, intencionalmente, né, Rita? nem É, intencionalmente. É, é. é. Eu sei que eu não devo brigar com a tal pessoa, mas eu vou lá brigar com ela. Isso é cometer um erro consciente, né? Isso, É, é fato. Ao deparar-se com a dor física ou da alma, você a enxerga como uma punição ou como um sinal de alarme e oportunidade de aprendizado e reajuste, conforme a filosofia espírita? Graças a Deus eu já consigo encarar tudo como aprendizado. é, eu também. Eu não fico me lamentando, nem É, achando que Deus está me castigando, porque eu sei que Ele é justo, Ele não castiga ninguém, quem castiga sou eu mesmo, com as minhas atitudes. Então, essa consciência, graças a Deus, eu tenho, de que é, eu sou responsável por tudo aquilo que acontece comigo. Então, eu sou grata. Bom ou ruim, o momento bom serve para me dar um ânimo, o momento ruim serve para que eu mude minha rota. É isso aí. Então, É isso eu isso fico aí. feliz, que eu já consigo ter esse discernimento, não que é mais Deus não aquela. castiga. E é aquilo que a gente pensava antes, né? Está me castigando, eu não mereço. A gente não pensa mais desse Já jeito, não né? tem mais isso, né? Essas Não palavras já não tem vêm graça, mais. né? Não vem Não, mais, não vem. Às vezes vem assim, igual aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava assim, extremamente triste, uma fadiga muito grande, e eu logo pensei assim, por que que eu estou sentindo isso? Isso não é meu. Eu não sou assim, nem tinha acontecido nada que
me permitisse ficar daquele jeito, né? Então, a primeira coisa que me veio é assim, por que que você está sentindo isso? Por que que você está assim? Não é só cansaço físico. Qual o Uhum. motivo da tristeza, né? Então eu logo pensei, essa tristeza não é minha, né? E aí a gente vai procurando aquilo que a gente já estudou, já sabe, a gente ora, reza, Já toma um que você banho, vigiou, já que você vigiou, é o momento de orar, não é isso? é, É. é, né? Até É isso aí. melhorar, né? Faz umas É. vibrações para nós mesmos. Em quais situações do dia a dia você sente que suas palavras refletem raiva ou crítica? E como você pode usar o filtro do amor de Jesus antes de verbalizá-las? Hum, De eis o problema. verbalizar. Muitas vezes a gente já Jesus verbalizou. faria isso? Jesus É, falaria É, isso? Jesus o problema é agiria que assim? o problema é que a gente só pensa nisso depois que já falou, né? depois que Depois. falou. Aí antes, Depois que depois já não falou. adianta, você só vai fazer a análise, mas no... Porque É a gozado bendita que da defesa e do instintivo vem na frente, né? É gozado que todos esses estudos, todos esses encontros que a gente faz, sabe, que a gente conversa sobre esses assuntos, já permite que quando eu estou numa conversa e eu vejo que a coisa está indo para um caminho onde pode aparecer um conflito, já me aparece na mente o que Jesus faria, entendeu? Então, está sendo mais fácil para mim lidar com esse tipo de situação. Não é sempre que acontece, algumas vezes não acontece, mas quando eu vejo que a coisa não está indo da forma como que eu quero, já vem logo na minha mente como que Jesus reagiria nessa situação, né? Aí você já dá aquela abrandada e fala assim, tá bom, fica zen, né? Tudo Estou tranquilo. longe disso, mas vou tentar. Mas vamos em frente, né? Se você fosse um farol de autoconhecimento, que mensagem resumida você enviaria hoje para alguém que está lutando para perdoar a si mesmo ou ao outro? O perdão é libertador. Ele vai te deixar leve e com espaço para outras coisas virem e tomar esse lugar. É, agora escreve o que você falou e fique lendo toda vez que você tentar se culpar de alguma coisa. Desculpa. É libertador o perdão. A gente filosofa muito, né? Porque as coisas, as palavras saem bonito da nossa boca, né? Né? Mas não sei, De parece que tem alguma aplicar. coisa aqui E que a não deixa prática. entrar no nosso ouvido. E a prática. E a A prática. teoria, É. Então, por isso é isso que eu falo, né? Filosofar. Filosofar é bacana pra caramba. Né? Caramba, é, tudo é tão bonito se fosse que nem a filosofia, mas principalmente quando você tem o hábito da leitura, dá para filosofar sempre, sim. É, porque A aí questão você, toda você é, lê no mas a livro, você prática, filosofa. É, mas a questão toda é que quando a gente filosofa, a gente está olhando para fora. É o farol, né? Iluminando tudo. O farol não ilumina a si mesmo, o farol ilumina para fora, né? Quando a gente filosofar, a gente tem que voltar esse farol para nós, para dentro de nós, né? Quando a gente falar que o perdão é libertador, a gente tem que olhar para nós e falar assim: eu tenho que me perdoar para me libertar desse sentimento ruim que eu tenho comigo mesmo, né? Então, essa alegoria do farol é bacana, mas só que você tem que
pôr em volta do farol um monte de espelho para a sua luz primeiro refletir em você mesmo, né? Para você. É. Porque quando a gente filosofa, na realidade nós estamos pondo para fora o nosso conhecimento, certo? E Mas não o conhecimento não é nada. sentimento. Precisa ter sabedoria, que é aplicar o conhecimento para si mesmo, né? Ou para os outros. Não é isso? Muito bem, gente. Olhar o que o nosso corpo está falando. Isso é uma coisa importante, né? Porque se o corpo está falando alguma coisa, significa que a gente está a tempo demais naquele caminho, que não é bom para a gente, né? Então a gente precisa perceber logo de início, né? Se eu começo a olhar, ver a temperatura do motor esquentando, eu falo, opa, tem que diminuir a rotação do bicho aqui, porque senão ele vai pifar, né? E com todas as coisas, né? Quando eu falei dessa tabela dos sentimentos, né? A correlação do que a gente sente com o sentimento defensivo que a gente tem dentro de nós, que leva a gente a criar energias negativas concentradas em determinados pontos do corpo, né? É isso. Eu quando tive lá o câncer do rim, eu corri nessa tabela para saber o que que era, né? E falava que era egocentrismo, comodismo. Eu falei assim, o que eu preciso mudar? Colaboração. Vamos lá, pôr em prática. Vocês gostariam de falar alguma coisa? É muito bom. Falamos A gente bastante. falou pra caramba, né, Rita? Falamos Hoje a gente falou bastante. bastante. Hoje foi acolhimento de amor, a gente conversou, né? Foi É, sim. foi muito bom. Foi maravilhoso. Foi um Botar, momento em que botar, a gente olhou para a botar para gente, né? fora. Botar para fora aquilo que está escondidinho. É, Bom, então só lembrando, né? A gente volta na Dia quarta-feira, 21. 21 de dia janeiro. 21 de janeiro. Talvez uma semana antes a gente se reúna, estou terminando o material, né? Então talvez uma semana antes a gente se reúna para a gente conversar a respeito do trabalho, como é que vai ser, né, de cromoterapia, tá bom? Vai ser cromoterapia. Combinado. A gente já fazia, né? Mas vamos fazer de uma forma mais aplicada O isso, né? mais. Uhum, Tá? perfeito. Mais conhecimento, esse tipo de coisa. Bem capaz de, para quem for participar do trabalho de quarta-feira, eu mande um material para estudar, para a gente só conversar na semana anterior. Tá bom? Vamos encerrar então? Você faz o encerramento, Juliana? Faço. Deu uma travada aqui. Então, Então tá alô? bom. Não, Oi, não tem tá me problema. ouvindo? Estamos te escutando. Eu faço sim. Aí, se caso travar, eu vou continuar aqui, porque eu não vou nem ver, porque eu vou estar de olho fechado, tá bom? Tá bom. Aí, se travar, a gente continua cada um em seu pensamento. Tá bom. Então vamos lá. Com uma gratidão imensa nos nossos corações, vamos agradecer tudo que foi trocado na noite de hoje. A leitura do texto que nos fez refletir, as perguntas que fizeram cada um de nós tirarmos as respostas lá de dentro, ou se não tivemos respostas, pelo menos abriu a caixinha para que a gente possa pensar sobre o assunto. Agradecemos a espiritualidade amiga do pingo de luz. Agradecemos a Ruiz, ao Zé, a Maria do Rosário, ao Sete Flechas,
a Rosália, o Lu, a Maria Amélia, Cíntia, Eliamar, Cássio, toda a espiritualidade que trabalha conosco, que faz parte dessa egrégora do Pingo de Luz. Gratidão a cada um de nossos mentores pessoais, gratidão aos mentores do nosso lar. E vamos agradecendo em forma de vibração, uma vibração que vai ser levada aonde for necessário pelas equipes. Nós vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, vamos vibrar pelos locais que estão em guerra, vibrar intensamente por todas as catástrofes, enchentes, terremotos, maremotos. Vamos vibrar por todos aqueles sofredores nas ruas, nas instituições, presídios, asilos, orfanatos. Enfim, que onde houver um coração em sofrimento de um irmão nosso, encarnado ou desencarnado, possa receber essas vibrações de amor, de fé, de esperança. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje. Pedimos que o nosso reinício, no dia 21 de janeiro, seja envolto em muita luz, em muita proteção, que nós possamos continuar esse trabalho de auxílio àquele que necessita. Que o amor de Jesus seja o nosso foco, a nossa missão. E assim, pedimos um final de ano abençoado para todas as famílias, para os nossos familiares, para os nossos lares, com proteção, para aqueles que vão viajar, para o sentimento de união, de amor, de esperança. Que o consumismo seja colocado em último lugar. Que os presentes sejam as trocas de harmonia, as trocas de amor, as trocas de abraço, de compreensão. E é isso que precisamos ter forte em nossos corações. Que nós possamos ter uma noite de descanso, que possamos nos reencontrar no Hospital Santa Cruz para continuarmos as lições da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.